Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre um tema que é muito pesquisado aqui no YouTube, que é um tema muito relevante, que é como consultar processo criminal. E o que eu vou falar aqui se aplica a qualquer processo, seja criminal, civil ou trabalhista. Porém, por eu ser advogado criminalista, eu vou falar especificamente de processos criminais, mas as dicas aqui se aplicam a qualquer tipo de processo. Bom, meu nome é Matheus Falivene, eu sou advogado criminalista, mestre e doutor em Direito Penal pela USP. E, bom, você sabia que é possível consultar o andamento de um processo criminal pela internet sem precisar sair de casa? Seja em tribunais de justiça estaduais ou em tribunais federais, a consulta é simples e pode ser feita do computador ou do celular. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar o passo a passo para acessar essas informações de forma rápida e segura. E claro, vou explicar por que contar com um advogado criminalista pode fazer toda a diferença no seu caso. Bom, primeiro, por que consultar seu processo criminal? Qual é a importância de consultar o processo criminal? Consultar o andamento do seu processo é fundamental para acompanhar cada etapa e entender sua situação jurídica. Muitas vezes, uma decisão importante pode ser publicada e é essencial agir rapidamente para proteger seus direitos. Então é muito importante consultar o processo. Você tem que saber como está seu processo, né? Um cliente que abandona o processo, deixa ele ali abandonado, é sempre ruim. Então sempre acompanhe seu processo. Além disso, nesse caso, um advogado criminalista pode identificar estratégias jurídicas específicas para cada fase do processo, garantindo que você tenha a melhor defesa possível. Então, por isso que é importante ter um advogado, caso você possa ter um. Tá? E qual é o primeiro passo para consultar? O passo 1, acesse o site do tribunal. Então, primeiro, você tem que identificar qual tribunal o processo está. Por exemplo, para processos estaduais, você vai acessar o site do Tribunal de Justiça do estado onde o caso tramita. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, você vai acessar o site do TJSP, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Para processos federais, você vai acessar o site do Tribunal Regional Federal da região de tramita o processo. Aqui em São Paulo, por exemplo, é o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, o TRF3. E para processo de execução penal unificada, que alguns estados adotam, você vai acessar o Sistema Eletrônico de Execução Unificada, que é o SEEU. Aqui em São Paulo ainda não adota esse sistema, mas em muitos estados esse sistema é adotado. Aqui você, em São Paulo, você vai acessar a execução no próprio site do Tribunal de Justiça de São Paulo, mas em outros estados já existe esse sistema separado que é o SEEU. Tá? Aí você pode digitar o endereço diretamente no navegador ou pesquisar no Google, como por exemplo, consulta processual TJSP, consulta processual TRF3 ou consulta processual SEEU. E aqui eu dei um exemplo, né? Eu fiz uma pesquisa ali no Google TJSP, já apareceu ali com o primeiro resultado o site do Tribunal de São Paulo com a consulta processual. Você vai só clicar ali e já vai cair direto na consulta processual. Que é base... Você vai entrar nessa página, você vê ali que tem consulta processual. Lógico, o site de cada tribunal é de uma forma, porém todos vão ter ali na primeira página já de cara a consulta processual. E depois, qual é o passo 2? É escolher o tipo de consulta. Tá? No site você vai procurar pela aba consulta processual e consulta processual em primeira instância, caso o recurso ainda esteja lá, caso não tenha recurso. Então, caso o processo ainda esteja na primeira instância, você vai à consulta processual de primeira instância. Agora, se é um processo que já houve uma sentença e está tendo um recurso, você vai consultar a segunda instância. Tá? Isso é muito importante. E lá você pode buscar o processo de três formas. Primeiro, pelo número do processo, que é o método mais seguro e direto, ideal para quem tem o número anotado. Então, se você já tem o número do processo, fica muito mais fácil procurar por ele e localizar ele. Ou pelo nome do réu. Caso não tenha o número, você pode buscar pelo nome completo do réu. Mas atenção, existem pessoas com nomes iguais, então você vai ter que verificar os detalhes aí. Ou você pode buscar pelo CPF do réu. Outra opção segura, né? Usar o CPF, que reduz as chances de erro. Tá? Então aqui, basicamente, esse site aqui do Tribunal de São Paulo, você vai lá e você pode escolher como você quer pesquisar. Número do processo, nome da parte ou documento da parte. Tá? E depois o passo 3 é consulte o andamento do processo. Depois de localizar o processo, você terá acesso ao andamento, como petições, espaço e decisões. Mas atenção, entender os próximos passos nem sempre é simples. E é aqui que o trabalho de um advogado criminalista de confiança é indispensável, né? Porque ele pode interpretar as informações, identificar os prazos importantes e agir de maneira estratégica para defender os seus interesses. Então aqui é um exemplo de uma consulta que eu fiz, de um site, de um processo que está tramitando, e eu tirei os dados aqui, é lógico, mas basicamente você vai ter acesso a esses números, vai ter acesso aos andamentos ali um pouco mais para baixo também. Tá? E se o processo estiver em segredo de justiça? Isso é uma dúvida muito importante. Se for um processo daqueles casos em que está em segredo de justiça, como o caso de Lei Maria da Penha, casos que envolvem crimes contra criança e adolescente ou crimes sexuais, ou envolvem quebra de sigilo bancário ou fiscal.
Bom, se o processo estiver em segredo de justiça, a consulta exige uma senha ou chave de acesso, que pode ser obtida diretamente na vara onde o processo tramita. Você pode fazer isso comparecendo pessoalmente ao fórum, enviando um e-mail para a vara, e o site do tribunal vai disponibilizar um e-mail para você enviar isso, ou utilizando o balcão virtual, que permite o atendimento por videoconferência. Então você pode obter diretamente essa senha ou chave de acesso para você acessar o processo e conseguir ver o andamento e os conteúdos. E depois, qual é a importância de consultar um advogado criminalista? Consultar o processo é apenas o primeiro passo. Entender as implicações de cada fase processual e agir no momento certo pode ser decisivo para o resultado do caso. E um advogado criminalista, ele não só acompanha o processo, mas também atua para proteger seus direitos, identificar oportunidades de defesa e garantir que a justiça seja feita. Então, se você precisa de ajuda, entre em contato com um advogado criminalista de confiança, para que ele te auxilie, para que ele te ajude a interpretar o que está acontecendo no processo e ver o que pode ser feito. Muito bem, agradeço quem assistiu, muito obrigado. Se puder deixar um like, se inscrever no canal, deixar um comentário, estamos à disposição. Muito obrigado e até mais.